Fala galera, Thiago Henrique do canal Elite 1000 Cursos Preparatórios, e nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre a inspeção de saúde. Naturalmente, muitos candidatos, muitos inscritos aqui no canal têm me mandado mensagens perguntando informações sobre a inspeção de saúde, que é a segunda etapa dos concursos militares. Então, como você já sabe, os concursos militares eles têm várias etapas, sendo a primeira, em geral, uma prova teórica, e a segunda etapa do concurso são os testes de saúde, a inspeção de saúde, onde o candidato ele tem que apresentar a uma junta de inspeção diversos exames de saúde que ele vai realizar e vai apresentar e que vão atestar que esse candidato realmente tem condições clínicas, tem condições de saúde para ingressar na carreira militar. Depois da inspeção de saúde, o candidato ele sendo considerado apto, aí sim ele vai seguir realizando o teste de aptidão física e as demais etapas do concurso. Então, muita gente me pergunta sobre a inspeção de saúde. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda o seguinte: é importante que você sempre procure orientações com um profissional capacitado para te dar informações relevantes e verídicas. E esse profissional, obviamente, é um médico. Você tem que procurar um médico para ter um assessoramento, para ter respostas muito mais verdadeiras, muito mais válidas. Inclusive, o médico ele vai poder te fornecer laudos que você vai poder levar lá para a sua inspeção de saúde. Nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma análise bem rápida sobre alguns pontos que muitos candidatos têm me mandado. As principais perguntas eu aqui elenquei e as principais características do exame eu vou tentar abordar aqui, mas lembrando que eu indico que você faça o seguinte: pega o edital do seu concurso. No caso, eu vou estar aqui utilizando o edital do concurso da SpaceX. Em geral, a inspeção de saúde no Exército, em todos os concursos, é muito parecida, porque as inspeções de saúde elas são reguladas pelo mesmo documento, que são as instruções gerais para inspeção de saúde. Então, essa instrução geral, ela regula, essa documentação, ela regula todas as inspeções de saúde que são realizadas no Exército. Então, é interessante que você baixe o edital do concurso que você vai fazer e olhe lá na parte que tem falando sobre os exames de saúde, normalmente é um anexo que fica lá no final do edital, quais que são os exames cobrados. No caso aqui do edital da SpaceX, eu baixei o manual do candidato. Esse manual eu coloquei lá na nossa sala do papiro no nosso site. Então entra lá no www.elite1000.com.br e baixa o manual do candidato da SpaceX do concurso desse ano, de 2018, para ingresso de 2019, e se você quiser, baixa e pausa o vídeo, baixa lá e você vai acompanhando aqui enquanto eu vou falando. Lá na página 25, ele fala sobre as causas de incapacidade para a matrícula. É extremamente importante que você domine isso aqui, que você entenda isso aqui. Então eu não vou bater todas as causas de incapacidade, porque tem causas, obviamente, que são muito técnicas. Então, por exemplo, se você verificar aqui que tem algum problema que você possa ter, é importante que você imprima essa página, o edital, essa parte do edital, e leve para o seu médico, de preferência para um especialista. E aí você vai mostrar para ele: doutor, aqui no edital está falando isso, eu queria saber do senhor, né, o senhor que é especialista, se eu posso ser reprovado nesse concurso por conta disso aqui. E aí o médico, se tiver necessidade, se for um médico que não te conheça, não conheça o seu caso específico, né, que já vem te acompanhando há um tempo, ele pode pedir exames para verificar se você será ou não considerado apto na inspeção de saúde, tendo como base o edital do concurso, tá? Então, isso é muito importante. Procure sempre informações relacionadas a isso com médicos, tá? De preferência especialistas. Eu vou bater aqui alguns que são os principais que muita gente me manda pergunta. Primeira coisa diz respeito aqui, é o item 3, é o peso desproporcional à altura, tomando-se por base a diferença de mais de 10 entre a altura e o peso. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Se tiver uma diferença maior de 10 entre a sua altura e o seu peso, você pode ser considerado inapto. Então, por exemplo, se você tem 1,80 m e pesa 95 quilos, então, de 80 para 95, que é o que passa de 100 centímetros, tem 15, né? Então você estaria considerado inapto de acordo com essa informação aqui do edital. Entretanto, ele fala aqui o seguinte,
ele fala aqui também, ó, essas diferenças, entretanto, por si só, não constituem elemento decisivo para os agentes médico-periciais. Ou seja, não é porque você tem essa diferença aqui que você vai ser excluído só por isso. Tá? Então pode ser que você seja um camarada que tem 1,80 m e pese 95 kg porque você é forte, tá? Porque você faz musculação, porque você tem bastante musculatura, né? Pode ser que você seja um camarada que tem 1,95 m e tenha 80 kg porque você é magro. Então, isso não necessariamente vai te excluir, então fica tranquilo que isso aqui, o próprio edital está dizendo, não é uma coisa decisiva para te excluir. Agora, claro, se você tiver como, de forma saudável, aproximar o seu peso, né, fazer com que o seu peso fique adequado à sua altura, excelente. Agora, de forma saudável, não inventa de ficar tomando suplemento, anabolizante para ficar mais forte ou fazendo dietas aí loucas para emagrecer, para se aproximar disso aqui não, de forma saudável, tá? Outra coisa aqui, ó, pés planos espásticos e demais deformidades dos pés. Cerca de 20% da população nacional, da população mundial, na verdade, tem esse problema aqui de pés planos. Então, não existe somente 1 grau de pé plano, existem cerca de 4 graus de pés planos. Então, fique tranquilo, não necessariamente porque você tem um pé mais plano, você vai ser excluído. Ele fala aqui, ó, se o seu pé for incompatível com o exercício das atividades militares. Na minha turma, por exemplo, tem camaradas lá que tem um pé muito plano, tá? Mas era, de acordo com a inspeção de saúde, lá o médico visualizou que aquilo não dificultava a realização de atividades físicas e militares. Tanto que hoje um amigo que eu tenho, que tem essa característica, ele é forças especiais. Então, para você ver, o cara não tem nenhum tipo de dificuldade para realizar atividades militares. Sem contar que alguns desses problemas relacionados a pés planos podem ser tratados com exercícios, com fisioterapia, em alguns casos com cirurgia. Então fique tranquilo, isso aqui também não é uma coisa que vai te excluir do concurso só porque você tem um pé plano, tá? Fica tranquilo. Outra coisa aqui, ó, acuidade visual menor que 0,3 em ambos os olhos, sem correção, utilizando-se a escala de Snellen, desde que com a melhor correção possível através de uso de lentes corretoras. Não se atinjam os índices. Aí ele fala aqui os índices. Presta atenção no seguinte, isso muita gente tem dúvida. Ah, tenente, eu uso óculos, será que eu posso ir para a SpaceX? A acuidade visual não tem relação com o uso de lentes corretoras, com o uso de óculos. Então, se você utiliza óculos e enxerga normalmente, não vai ter problema nenhum, por mais que o seu grau seja alto, não se preocupa. A acuidade visual, quem tem a acuidade visual baixa são aquelas pessoas que, mesmo utilizando-se a melhor correção possível, como ele fala aqui, não conseguem enxergar de maneira eficiente. Então, se você utiliza óculos, tá? Repetindo, mesmo que o grau seja alto e você consegue enxergar tranquilamente, né? Essa escala de Snellen é aquela escalinha das letrinhas, tá? Que tem lá as letras maiores, as letras menores. Se você consegue, com o seu óculos, com a sua lente, enxergar normalmente, fica tranquilo. Lembrando que, por ocasião da inspeção de saúde, você tem que levar a receita prescrevendo lá a correção necessária para você, tá? Isso é importante, então fica tranquilo, cara. Se você usa óculos e é corrigível, você não vai ter problema. Outra coisa aqui, ó, dentes cariados ou com lesões periapicais que comprometam a estética ou a função mastigatória. Que comprometam a estética ou a função mastigatória. Eu vejo vários alunos que possuem pouquinha cárie, que não têm condições financeiras e que estão gastando dinheiro para fazer uma correção ali, se endividando às vezes. Fica tranquilo também com relação a isso. Ele fala aqui, ó, é só se comprometer a estética. Se você tem um pouquinho de cárie, se você não tem uma dentição perfeita, fica tranquilo, não é isso que vai te tirar do concurso. Inclusive, depois que você entrar na SpaceX, você pode fazer um tratamento dentário custeado pelo Exército, né? Você vai ter assistência médica odontológica. Lógico, se você tiver muita cárie mesmo, que está comprometendo a sua estética, né? Aquela coisa
feia e que compromete a sua função mastigatória, né, algum tipo de lesão que comprometa, aí sim eu recomendo que você faça algum tipo de tratamento. No mais, se você não tem essa característica, fica tranquilo também. Outra coisa que muita gente me pergunta, cicatrizes. Aqui ele fala, cicatrizes que por sua natureza e localização possam, em face do uso de equipamento militar e do exercício das atividades militares, vir a motivar qualquer perturbação funcional ou ulcerar-se. Então não é qualquer tipo de cicatriz, pessoal. Tem gente me perguntando, eu tenho alguma cicatriz no braço, eu tenho cicatriz de cirurgia. Se isso não vier a comprometer a sua capacidade motora, se isso não vier a se machucar quando você estiver utilizando equipamento, isso é o médico que vai dizer. Você não vai ter nenhum tipo de problema, né? Então, somente serão excluídos aqueles candidatos que tiverem cicatrizes que atentem contra isso aqui que ele está dizendo, né? Vir a motivar qualquer perturbação funcional ou ulcerar-se. Então, é realmente uma cicatriz que, quando o militar colocar o equipamento e tiver que fazer uma atividade militar por muito tempo, pode vir a machucar o militar, pode vir a se ulcerar, pode vir a abrir, tá? Pode machucar o militar, é só isso aqui. E outra coisa aqui, por último, distúrbios da fala. Da mesma forma que os pés planos, existem vários níveis de distúrbio da fala. Então não é porque você tem um distúrbio leve da fala, que inclusive é algo muito natural na população brasileira, que você vai ser excluído do concurso. Tem militares que se formaram comigo que têm níveis leves, né, mas possuem níveis e o camarada é gago, ele tem um problema ali de dicção, ele tem um problema na fala dele, só que ele conseguiu desenvolver isso e superando isso através de aula de oratória, através das diversas atividades onde nós temos possibilidade de falar em público, de nos expressarmos, de comandarmos frações, de comandarmos pelotões, grupos. Então o militar ele consegue desenvolver isso ao longo do tempo. Se você não sabe, na academia você vai ter aula de oratória, por exemplo. Então não é porque você tem um distúrbio leve na sua fala que você vai ser excluído. Isso também não é algo muito relevante, fica tranquilo. Existem, obviamente, outras causas aqui que podem te incapacitar a matrícula. Novamente, eu recomendo que você procure um auxílio médico, principalmente aqui para essas doenças, né, essas características que são mais específicas. Eu poderia até aqui conversar com você sobre isso, mas eu acredito que você precisa ter um assessoramento de um especialista, de um médico que de repente, além de te mostrar se você vai ser ou não excluído do concurso por essa sua característica, ele pode lhe mostrar, por exemplo, algum tipo de tratamento que você pode fazer e aí você vai sair da situação de inapto e conseguir ficar apto dentro do calendário do concurso, dentro do prazo que o concurso prevê, tá bom? Então eu espero que você leve isso aqui em consideração, o que eu estou te falando, procure informações com especialistas, baixa lá na nossa sala do Papiro o manual do candidato, se você ainda não fez, se você vai fazer o concurso da SpaceX e ainda não leu muito o manual do candidato, você está errado. Você tem que ler muito o edital do concurso que você vai saber para você ficar por dentro de todas as características do concurso. Tá bom, pessoal? Se você tiver mais alguma dúvida, se você tiver mais alguma característica que você gostaria que eu comentasse, se você tiver alguma sugestão relacionada a esse tema, deixa o seu comentário aqui abaixo. Não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos que também pretendem ingressar na carreira militar. Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Selva!